Tudo é tudo. Parece estranha essa minha afirmação, mas é estranho como nós achamos que cabem coisas fora do tudo, que cabem coisas fora do contexto do tudo, que cabem situações fora do contexto do tudo. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 18, ele faz uma afirmação extremamente séria para todos nós. Ele diz que em tudo nós devemos dar graças, devemos agradecer a Deus por tudo, devemos ser gratos por tudo. E como eu disse no início do vídeo, tudo é tudo. Nada está fora desse contexto do tudo. Acontece que para que a gente possa entender esse tudo que o apóstolo Paulo fala, nós precisamos, sem dúvida alguma, ler alguns versículos antes e um versículo depois. O versículo antes que nós começaremos a ler é o verso de número 15. Ele diz assim: cuidem para que ninguém pague o mal com o mal. Ao contrário, sempre tentem fazer o bem às outras pessoas. Na verdade, tentem fazer o bem para todos. Alegrem-se sempre, fiquem sempre alegres. Orem com regularidade. Em tudo deem graças, pois essa é a vontade de Deus. É isso que Deus deseja de vocês, e esses vocês aqui são todos aqueles que estão unidos, juntos, grudados com o Messias Jesus. Não apaguem o Espírito, não eliminem o Espírito, não desprezem as mensagens inspiradas. Testem todas as coisas e fiquem com o que for bom. Mantenham-se distantes de toda forma de maldade. O texto 15 e o texto 19, eles terminam exatamente como começam. É como se ele começasse uma narrativa dizendo uma coisa e terminasse essa narrativa reforçando aquilo. Cuidem para que ninguém pague o mal com o mal. Começa o verso 15. O verso 22. Mantenham-se distantes de toda forma de maldade. Eu havia falado 19, mas não é 19, é o 22. Quando, em que momento nós temos que dar graças a Deus por tudo? Quando somos vítimas do mal. Quando o mal se abate sobre nós. Quando nós somos apanhados de surpresa pelo mal e por aqueles que praticam o mal. E quando eu estou falando mal, me referindo ao mal, eu não me refiro apenas a um ser espiritual que a cristandade ou os evangélicos, enfim, a religiosidade entende ser o diabo. Não. Eu estou me referindo ao mal, tudo aquilo que não é o bem. Não importa quem faz esse mal, é o mal. Não importa se é uma pessoa que lhe persegue, não importa se é uma pessoa que lhe engana, não importa se é uma pessoa que quer te prejudicar, isso é o mal. E todo o mal terreno é inspirado por um mal maior. Esse mal espiritual que paira sobre todas as coisas.
o mal terreno é inspirado e fortalece esse mal maior. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, em primeiro lugar, que nós devemos cessar a cadeia de maldade. Nós devemos interromper a cadeia de maldade. Cuidem para que ninguém pague o mal com o mal. Se você está sendo humilhado, ridicularizado, está sendo de alguma forma, se está sofrendo algum tipo de dano moral, físico, você tem o dever de buscar retratação na justiça, no juízo humano. Você tem este dever, não só o direito, mas o dever de fazer isso. E ao fazer isso, você não está pagando o mal com o mal. Muito pelo contrário. Você está pagando o mal com o bem. Porque a justiça é para fazer o bem. A quem? A quem a procura. Quando Paulo diz, não paguem o mal com o mal, é que ele está dizendo, não hajam da forma como ensina o ditado, olho por olho, dente por dente. Me bateu, vai apanhar. Me prejudicou, será prejudicado. Não façam isso. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Paulo está dizendo exatamente isso. Na verdade, ele está fazendo um alerta. Não paguem na mesma moeda. Não façam essa roda do mal girar. Não permitam que esse mal continue girando, girando, girando e comendo todo mundo nessa pandemia de maldade, nessa loucura de maldade, que todo mundo faz maldade para todo mundo. Paulo está dizendo aqui para a igreja, não paguem, não retribuam, não descontem, como a gente fala aqui no norte, não descontem, não se vinguem, não paguem mal com mal. Não façam isso. Ao contrário, sempre tentem fazer o bem para todas as pessoas. Ao invés de você pagar o mal, tente fazer o bem. Aí você vai dizer assim, Alexandre, mas você está se contradizendo. Porque se eu vou buscar os meus direitos na justiça, essa pessoa vai ser prejudicada, a justiça vai fazer alguma coisa contra ela. Mas você está fazendo o bem para ela, porque pode ser que na hora de ela ressarcir o dano que ela está fazendo a você, ela acorde que o ódio cega. Ela acorde que não vale a pena fazer o mal para as pessoas. E eu estou falando aqui, gente, de pessoas emocionalmente, mentalmente saudáveis. O mal é uma coisa inerente do ser humano. Eu não estou falando aqui que você vai tratar desta forma um psicopata, um sociopata, porque ele tem prazer em fazer aquilo. Ele não sente nenhum tipo de emoção, de empatia por ninguém. Não é desse tipo de gente que eu estou falando. Mas mesmo contra essas pessoas, você vai buscar os seus direitos. E o juízo humano vai agir com justiça. Justiça é fazer aquilo que tem que ser feito, certo? Eu sempre digo, eu faço referências, uma diferença entre justiça e juízo. Juízo é aquilo que sai no veredito de um juiz. Justiça é a misericórdia, é o tzedakah, é você cuidar do próximo, é você fazer ao próximo aquilo que ele precisa receber de você.
Não paguem o mal com o mal, paguem o mal com o bem. E ele segue dizendo assim: alegrem-se sempre, fiquem alegres. Quando alguém fizer o mal para você, fica alegre. E parece uma doidice isso, a gente ficar alegre quando alguém quer derrubar a gente, quando alguém está fazendo mal para a gente. Mas é interessante quando a gente está envolvido em Deus, mergulhado em Deus, abraçado, afundado no abraço de Deus, a gente só ri. A gente só acha graça. Porque vem logo no nosso coração que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E muitas vezes, para que Deus faça o seu juízo acontecer, para que Ele faça justiça a nós, é necessário Ele expor o mal contra nós mais uma vez. Para que aquele mal seja exterminado por Ele que nos vinga. Quem faz a nossa vingança, quem faz a vingança dos filhos é o Pai. Você que é pai, você que é mãe, sabe que se alguém bater no seu filho, alguém fizer alguma coisa contra o seu filho, você vai tomar as dores, você vai partir para cima. Quem vai fazer a vingança é você. Agora, eleva isso para o plano celestial. Quem vai nos vingar é o nosso Pai Celeste, o Criador de todas as coisas. Quem vai nos defender contra o mal é esse ser supremo, cheio de bem, que é capaz de fazer o mal, porque Ele é o dono do mal. Nós não somos os donos do mal. Nós não temos a menor capacidade de controlar esse mal. Nós precisamos controlar o nosso mal interno. Mas no momento que esse mal se torna externo, nós perdemos o controle dele. E é por isso que Jesus diz: larguem tudo na mão do Pai. Lancem sobre Deus a ansiedade de vocês. Repousem nele, descansem nele. E Ele vai fazer o resto. Não é? É assim que tem que ser. É assim, exatamente assim que tem que ser. Alegrem-se sempre, em todo momento fiquem alegres. Orem com regularidade. Às vezes nós só oramos, nós só fazemos as nossas preces, nós só buscamos a Deus quando estamos num sufoco muito grande. A última live que eu fiz, e eu falo sobre os frutos do Espírito, se eu não me engano foi nessa aí, ou foi numa anterior, que alguém me perguntou se quando acabasse essa pandemia as pessoas ainda estariam presas a Deus, a essa prática espiritual que aconteceu durante mais de 70 dias ou por quase 70 dias. Eu disse que não, porque infelizmente nós temos o defeito de procurarmos ajuda só quando precisamos. Ninguém procura um advogado quando não precisa de um advogado, a não ser que ele seja seu amigo. E olhe, eu tenho alguns amigos que são meus advogados e a gente conversa sempre, não sobre as causas que eu preciso que eles me defendam, mas porque são meus amigos. E o apóstolo Paulo está dizendo: orem sempre, orem sempre, orem sempre. Orem com regularidade, não deixa para orar um dia sim, o outro não e o outro também não, só daqui a uma semana quando eu lembro, porque eu chego cansado. Orem sempre, busquem sempre a Deus em oração. Coloquem diante dele as dificuldades. Avisem a ele o sofrimento que vocês estão passando. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui de forma muito clara. Alegrem-se sempre, orem com regularidade e em tudo deem graças a Deus. Em tudo, sejam gratos por tudo, sejam gratos no bom, sejam gratos no ruim, sejam gratos no muito, sejam gratos no pouco, sejam gratos na fartura, sejam gratos
na precariedade, sejam gratos quando chove, sejam gratos quando faz sol, sejam gratos a Deus. Aquilo que Deus mais gosta é de ver um coração agradecido a Ele. E nós precisamos praticar essa gratitude, sermos gratos, nós precisamos agradecer a Deus por todas as coisas que estão ao nosso redor. Precisamos agradecer a Deus, precisamos ser gratos. Não temos sido gratos quando as piores coisas acontecem, porque nós já colocamos o mal como agente desse mal. Nós já colocamos a nossa raiva, o nosso íntimo, colocamos as vísceras cheias de ódio, cheias de mágoa, cheias de rancor para fora e esquecemos que acima desse mal existe um ser criador que providenciou esse mal. Providenciou para saber se a gente realmente crê nele, se aquilo que a gente diz saber ou diz viver, aquilo que a gente diz ensinar, a gente realmente vive. E hoje, dia 2 de junho de 2020, eu estou numa situação exatamente assim. Não pagando o mal com o mal, sendo alegre quando humanamente não tem nenhuma condição para eu ser alegre, para eu estar rindo, mas deveria estar assustado, assombrado, preocupado, mas não estou. Algumas vezes, uma vez ou outra, uma afliçãozinha começa a acontecer e eu ouço junto com essa aflição aquela voz que diz assim: eu quero ver se você acredita no que você fala. Eu acredito no que eu falo. Eu acredito que Deus é o Senhor de todas as coisas e que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. E eu sou grato a Deus por todos os problemas que eu tenho enfrentado desde a semana passada. Eles começaram exatamente no dia 28 e eu nem sabia. 28 de maio. Esse problema que eu deveria estar extremamente aflito, ontem eu fiquei muito preocupado. Mas eu deitei, pus a minha cabeça no travesseiro e fui dormir. Cantei até umas 10 horas da noite, aqui nesse lugar que eu estou. Coloquei um playback e fui cantar. Cantei pra caramba. Cantei alto como há muito tempo eu não cantava. Em tudo deem graças a Deus. Sejam gratos a Deus por tudo. Por tudo, por tudo, por tudo. Tudo é tudo, nada está fora do tudo. Nada, absolutamente nada está fora do tudo. Tudo está dentro do tudo, tudo é englobado pelo tudo. Esse tudo é Deus. Deem graças a Deus por tudo. Em tudo, em todos os momentos, agradeçam a Ele, sejam gratos a Ele, porque isso é bom, é o que Ele deseja a todos aqueles que dizem estar em Jesus. Só vai conseguir ser grato a Deus por tudo quem está salvo em Jesus. Quem não está salvo não vai ser grato, porque sempre vai questionar por qual motivo isso aconteceu. Aqueles que são gratos a Deus é porque sabem que tudo vem dele. Todas as coisas provêm dele, todas as coisas são originadas nele, seja o bem, seja o mal, seja o bom, seja o ruim. É nisso
É essa atitude, é essa ação que Deus quer de nós, que estamos agarrados, imersos, debruçados em Jesus, seguros em Jesus. É isso que o Senhor está dizendo através do seu apóstolo. Sejam gratos a Deus por tudo, porque isso é bom para Deus. Porque esse é o desejo dele para todos vocês que estão em Jesus. E não é qualquer Jesus, é no Messias Jesus, naquele que nos salvou, naquele que fez a separação de todas as coisas em todo lugar do universo. Em todas as situações, existe antes e depois de Jesus. Antes e depois de Jesus. Não existe nada igual antes que fique para depois em Jesus. Nada. Absolutamente nada. E ele segue dizendo o seguinte: não apaguem o espírito. Isso aqui é tema de dissertação teológica. Apagar o espírito. Será que alguém pode apagar o espírito? Será que alguém pode deixar de ter o Espírito Santo dentro de si? Isso é tema para debate teológico de doutorado. Mas o que Paulo está dizendo aqui é algo tão simples. Quando nós deixamos de agradecer, quando nós pagamos o mal com o mal, quando nós perdemos o contato com Deus porque não oramos, não buscamos a Ele em prece, quando não meditamos na palavra dEle, nós começamos a apagar a influência dEle em nós. Começamos a anular a influência do Espírito em nós. Quando nós perdemos o contato com essas práticas divinas, tão humanas, mas que são extremamente divinas, não é? Não pagar o mal com o mal. Quando nós perdemos esse contato com o divino, nós começamos a fazer diminuir a luz do Espírito Santo em nós. Nós começamos a ofuscar os seus efeitos em nós. Os nossos olhos deixam de brilhar e deixam de iluminar e começam a escurecer. Escurecer para dentro e escurecer para fora, porque tudo que nós vemos é mal, tudo que nós vemos é vingança, tudo que nós vemos é ódio, tudo que nós vemos é revanche, tudo que nós vemos é você vai ver o que eu vou fazer, tudo que nós vemos, você vai me pagar na mesma moeda. Nós perdemos a luz que nos ilumina. É isso que Paulo está dizendo. Não precisa de uma dissertação de doutorado em teologia para saber disso, não. Está aqui. Se você deixa de praticar essas coisas, você diminui a ação do Espírito Santo na sua vida. Simples assim, simples assim. E ele fala assim: não apaguem isso na sua vida, não apaguem, não destruam, não ofusquem, pratiquem sempre o bem e deixem essa luz brilhar mais ainda. Não desprezem as mensagens inspiradas, porque existem mensagens que não são inspiradas. Existem palavras, conselhos, que não vêm do céu de jeito nenhum, cara. Não vêm do céu de jeito nenhum. Saíram do fundo do baú do... sei lá de quem. Existem palavras, existem mensagens, existem pregações que foram tiradas de um recipiente carregado de ódio. A forma que a pessoa fala é uma forma odienta, grosseira, grotesca. Não tem nada de Deus ali, não. Nada. Só tem teologia.
Tem nada de espiritual ali. Mas aquelas que são inspiradas, aquela que toca o teu coração, a essas, não despreza. Não despreza. E como é que a gente sabe, como é que a gente sabe que quais são as mensagens inspiradas e quais não são? Examinem todas as coisas e guardem apenas o que é bom. Depois de você ouvir, examina, rumina, põe para dentro. O Espírito Santo está em você, usa a tua lógica, usa o teu consenso. Deus não é um ser sem lógica, Deus é lógico. Põe isso para dentro, examina, mastiga, prova, degusta, cospe o que não presta e só fica o que é bom. Se nada daquilo presta, joga fora, vomita. Põe para fora, não fica com nada que não preste, não fica com nada que seja ruim para você, não fica em você com nada que não seja edificante, que não seja inspirado por Deus, não seja soprado por Ele, né? O termo correto não seria inspirar, mas seria expirado por Deus, soprado por Ele. Inspirar é pôr para dentro, expirar é pôr para fora. Se Deus sopra sobre alguém, é expiração. Inspirado por Deus é quando a gente é sugado para dentro de Deus. É diferente. As pessoas não percebem essa diferença e fazem essa confusão. Mas vamos voltar. Aquilo que não for soprado por Deus, expirado por Deus, e mesmo inspirado, sugado para dentro dele, aquilo que não for, joga fora. Joga fora, joga fora. E ele termina dizendo: mantenham-se distantes do mal. Que tipo de mal? De fazer o mal, de ouvir o mal, de cheirar o mal, de olhar o mal, de pensar o mal. Mantenham-se distantes, mantenham-se afastados, mantenham-se o mais longe possível. Normalmente brincar na beira do abismo, para quem tem ódio, é queda na certa. Eu postei nas minhas redes sociais hoje uma imagem que para mim ela é muito forte. Muito forte. Essa imagem que você está vendo aí. Esse cachorro querendo morder um pássaro. Esse cachorro cheio, carregado de ódio, tenta morder um pássaro. O pássaro está voando fora dos limites da terra. E esse cachorro salta para o abismo por causa do ódio. Mantenham-se distantes do mal. Façam o bem. Alimentem a alma de vocês com o bem. E deixem a vingança com o Senhor. E em tudo, em todos os momentos, deem graças a Deus. E eu quero terminar dizendo o seguinte: você já reclamou com Deus? Parece até interessante, mas é uma pergunta verdadeira. Você já reclamou com Deus? Você já questionou a Deus? As pessoas têm medo de fazer isso. Reclama com Ele. Porque só existe um ser no mundo que é capaz de ouvir as nossas reclamações e nos dar respostas palpáveis, plausíveis, sem nos matar, sem nos ofender, sem nos agredir, que é Deus. Pergunte dele por que esse mal está lhe afligindo. Pergunte a ele por que você está passando por tudo isso. Agora espera a resposta. Não acha que o silêncio
é a não resposta. Não, o silêncio é o silêncio, porque ele vai responder para você. Ele pode responder para você através da fala de alguém. Ele pode responder para você através de uma imagem que você pode ver. Ele pode responder para você através de uma música. Ele pode responder para você através da própria voz dele falando dentro do seu coração. Deus tem zilhões de possibilidades, de maneiras para falar para você e para responder as suas perguntas. Agora você tem que esperar a resposta. Porque tem gente que não espera a resposta de Deus de jeito nenhum. Tem gente que Deus fala e ele não ouve, porque ele quer que Deus fale para ele no WhatsApp. Ele manda a resposta, manda a pergunta e Deus manda a resposta no bate-pronto. Deus não usa o WhatsApp, gente. Deus não usa Messenger, Deus não usa Instagram, Deus não usa nada disso. Deus usa o coração humano para responder. Deus usa o mundo inteiro, as coisas todas para responder. Deus não usa tecnologia. Pode até usar, mas ele usa aquilo que é natural a ele, tudo aquilo que ele criou. Ele criou desde a menor partícula, menor vírus, a menor bactéria, sei lá, a menor partícula existente do mundo foi ele que fez, e a maior existente no mundo também foi ele que fez. Ele não precisa dessas nossas tecnologias pobres diante da possibilidade de ele falar com a nossa alma. O WhatsApp não fala com a nossa alma, o Instagram não fala com a nossa alma, nada fala com a nossa alma a não ser a palavra de Deus. Você está me ouvindo por uma rede social, possivelmente no YouTube e no Facebook, talvez até no Instagram, mas não é o vídeo que vai falar a você, porque se você desligar o som e só ver a minha imagem, isso é absolutamente nada, não representa nada. Mas se você prestar atenção, se você pudesse tirar a minha imagem e ouvir só aquilo que eu estou falando, aquilo que é de Deus nesses quase 30 minutos que eu falei para você, ou um pouco mais de 30 minutos, aquilo que é de Deus fala contigo. Fala na tua alma, fala no teu coração, fala no teu espírito, porque é assim que Deus faz. Sejam gratos a Deus por tudo, no bem e no ruim, no bom e no mal. Porque isso é o que Ele deseja para todos nós que estamos em Jesus, o Messias. Deus abençoe e um grande abraço.